O ar na sala de jantar da fazenda Alvorada era denso, pesado com o perfume dos lírios brancos e o aroma do cabrito assado que repousava, majestoso, no centro da mesa de jacarandá com 20 lugares. Cada talher de prata, cada taça de cristal lapidado, cada guardanapo de linho belga bordado com o monograma da família Viana, tudo era um testemunho silencioso de poder, de tradição, de uma riqueza que não se media em dinheiro, mas em gerações. Eu, Beatriz, sentada à direita do meu sogro, sentia o peso daquela opulência como uma mortalha. Estava casada com Ricardo há exatos 5 anos. 5 anos em que aprendi a navegar naquele mar de formalidades e expectativas não ditas. Um mar cujas correntezas eram todas controladas por uma única e formidável lua. Minha sogra, Dona Esther Viana. Ela estava sentada na cabeceira oposta, uma rainha em seu trono. Seus cabelos, de um branco imaculado e presos num coque severo, eram coroados por um brilho de desafio em seus olhos escuros. Aos 75 anos, Esther comandava a família com a mesma mão de ferro com que seus antepassados haviam comandado os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Seu poder não era ostensivo, era uma força da natureza, sutil e inescapável como a gravidade. Ela não precisava levantar a voz. Um olhar, um arquear de sobrancelha, um silêncio prolongado no momento certo eram suas armas, e ela as manejava com a precisão de um mestre de esgrima. O jantar celebrava as bodas de ouro dela e de seu Alberto, meu sogro, um homem de poucas palavras e gestos contidos, cuja presença era quase um contraponto à energia avassaladora da esposa. Ele me tratava com uma cortesia distante, uma gentileza que parecia sempre velada por uma camada de pena. Eu nunca soube decifrar. Os outros convidados eram um mosaico da elite local, fazendeiros, um político, o médico da família. Todos orbitavam em torno de Esther, rindo de suas piadas sem graça, concordando com suas opiniões inflexíveis. Meu marido, Ricardo, sentado ao meu lado, estava visivelmente tenso. A cada vez que sua mãe falava, seus ombros se enrijeciam um pouco mais. Ele apertava discretamente minha mão por baixo da toalha de mesa, um gesto que deveria me confortar, mas que só servia para sublinhar sua impotência naquele ambiente. Eu amava Ricardo. Amava sua gentileza, seu riso fácil quando estávamos longe dali, a forma como seus olhos se iluminavam quando falava de seus projetos de modernização para os cafezais. Projetos que sua mãe invariavelmente vetava por serem modernices desnecessárias. Mas eu também conhecia sua fraqueza, sua incapacidade crônica de confrontar a matriarca. Ele era um bom homem acorrentado ao legado de uma mulher de ferro. A sobremesa, um pudim de claras com baba de moça, foi servida. O champanhe, um Veuve Clicquot, que Esther fazia questão de importar diretamente da França, borbulhava nas taças. O momento dos discursos se aproximava. O político fez um brinde genérico, elogiando a contribuição da família Viana para a região. Um primo distante contou uma anedota insossa da infância de Esther. Então, a própria rainha se levantou. Um silêncio instantâneo caiu sobre a mesa. Esther não precisava pedir atenção. Ela a comandava. Com a taça erguida, seus olhos passearam lentamente por cada rosto, demorando-se um instante a mais no meu. Um arrepio percorreu minha espinha. Um pressentimento gelado que nada tinha a ver com o ar-condicionado do ambiente. 50 anos, ela começou. A voz firme e clara, sem o tremor da idade. 50 anos ao lado deste homem maravilhoso, construindo uma família, um legado, o café Alvorada. Ela fez uma pausa, permitindo que o peso daquelas palavras se assentasse. Um legado que esperamos passar para nossos filhos e netos. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e por um segundo, vi um lampejo de algo que poderia ser afeto, mas que logo se transformou em outra coisa, algo mais duro, mais crítico. E então, seu olhar voltou para mim, frio, analítico, como um entomologista examinando um inseto. O sorriso em seus lábios não alcançava os olhos. A vida é feita de escolhas, ela continuou, o tom agora mais íntimo, quase conspiratório, como se estivesse compartilhando um segredo profundo com todos os 20 convidados. Algumas escolhas são fáceis, outras definem nosso destino. Ricardo, meu filho, ela disse, e o nome dele soou como uma acusação. Sempre foi um homem de bom coração.
Um coração tão bom que às vezes o impedia de ver o que era mais vantajoso. O ar ficou ainda mais rarefeito. Eu podia sentir o olhar de todos se desviando discretamente para mim. O aperto na minha mão por Ricardo tornou-se desesperado. Eu mantive meu rosto impassível, uma máscara de serenidade que eu havia levado 5 anos para aperfeiçoar. Meus músculos do pescoço estavam rígidos, mas meu sorriso permanecia no lugar. Esther ergueu a taça um pouco mais alto. O brilho do lustre se fragmentou no cristal, e então ela proferiu a sentença. Cada palavra uma gota de veneno destilado. Ele quase casou melhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não foi um silêncio de respeito, mas de choque. Um silêncio que gritava. Eu podia ouvir minha própria pulsação em meus ouvidos. Um tambor surdo e frenético. Vi o rosto de Ricardo empalidecer. Seus lábios se entreabriram para protestar, mas nenhum som saiu. Ele estava paralisado. Os outros convidados fixaram seus olhares em seus pratos, no teto, em qualquer lugar que não fosse meu rosto. Naquele instante, o tempo pareceu se esticar. Eu podia sentir a humilhação me envolvendo como uma onda de lama fria, a vergonha, a raiva, uma dor aguda no peito, como se uma adaga tivesse me perfurado. Todos ali sabiam a quem ela se referia. Isadora, a filha do banqueiro, a herdeira de uma fortuna que rivalizava com a dos Viana. A noiva que Ricardo havia deixado há poucos meses do casamento para ficar comigo, a professora de história de uma família de classe média. Sem nome, sem terras, sem legado. Uma parte de mim queria gritar, chorar, virar a mesa e expor a crueldade daquela mulher. Outra parte queria encolher, desaparecer, fugir daquele ambiente sufocante. Mas então, algo mais profundo, algo que eu não sabia que possuía, emergiu das profundezas da minha alma. Uma força fria e calma, uma clareza de pensamento que cortou a névoa da emoção. Lembrei-me de uma frase de um livro de Napoleão Hill que meu pai me fizera ler na adolescência. Toda adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Aquelas palavras, que antes pareciam apenas uma frase de efeito, agora ressoavam em mim com a força de uma revelação. A semente. Aquela humilhação pública não era o fim. Era o começo. A declaração de guerra de Esther não era apenas um insulto, era uma oportunidade. Ela havia me subestimado. Todos ali me subestimavam. Me viam como a esposa inadequada, a peça que não se encaixava na engrenagem da dinastia Viana. Eles viam minha gentileza como fraqueza, meu sorriso como submissão. Estavam enganados. Enquanto Esther, com um sorriso triunfante, levava a taça aos lábios, eu fiz minha escolha. Não uma escolha de confronto, não uma escolha de fuga, uma escolha estratégica. Levantei minha própria taça. Meus movimentos eram deliberados, calmos. Encontrei o olhar de Esther por cima da borda do cristal e, mantendo o sorriso sereno em meu rosto, um sorriso que agora não era mais uma máscara, mas uma promessa silenciosa a mim mesma, eu brindei. Eu não disse uma palavra. Não precisava. Meu silêncio, meu sorriso, minha calma, eram minha resposta. Era um idioma que ela, em toda a sua arrogância, não conseguia compreender. Ela esperava lágrimas, raiva, um escândalo. Eu lhe dei compostura, eu lhe dei um enigma, e naquele exato momento, enquanto o champanhe tocava meus lábios, meu propósito maior e definido nasceu. Não era mais apenas ser uma boa esposa para Ricardo, era me tornar indispensável, não para ele, mas para o que sua mãe mais valorizava. O legado. Eu iria entender o Café Alvorada melhor do que ela. Eu iria dominar cada faceta daquele império que ela usava como arma. Eu não iria destruir seu mundo. Eu iria, lenta e metodicamente, me tornar o centro dele. Ela havia erguido sua taça para me diminuir. Eu ergui a minha para selar um pacto com meu próprio futuro. Ela achava que tinha ganhado uma batalha. Eu sabia que tinha acabado de encontrar o mapa para vencer a guerra. E eu só sorri. A estrada de terra que ligava a sede da fazenda à cidade era escura, iluminada apenas pelos faróis do carro que cortavam a noite densa do campo. Ricardo segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Seu maxilar estava travado e uma veia pulsava em sua testa. Ele não olhava para mim. Mantinha os olhos fixos na estrada à frente, como se a concentração no ato de dirigir pudesse apagar o que havia acontecido. Eu, por outro lado, sentia uma calma gélida. O turbilhão de emoções da sala de jantar havia se aquietado.
substituído por uma resolução de aço. Eu observava a paisagem escura passar, os contornos fantasmagóricos das árvores e cercas. Para mim, não era mais apenas uma paisagem. Eram os limites do Império Viana, os limites do campo de batalha que eu havia acabado de escolher. Finalmente, quando já estávamos no asfalto, a uns 10 minutos de casa, Ricardo quebrou o silêncio. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de culpa. Bia, me desculpe, eu não sei o que dizer. Minha mãe, ela passou de todos os limites. Eu me virei para olhá-lo. A luz do painel do carro esculpia seu rosto em sombras, acentuando a angústia em seus olhos. Ele parecia um menino pego em falta. Não há nada que você precise dizer, Ricardo. Eu respondi, minha voz surpreendentemente firme e tranquila. Como não? Ela te humilhou na frente de todo mundo. Eu deveria ter dito alguma coisa. Deveria ter levantado e... E o quê? Eu o interrompi, ainda com a mesma calma. Criado uma cena? Brigado com sua mãe na festa de bodas de ouro dela? Dado a ela exatamente o que ela queria? A confirmação de que eu sou a esposa problema? A causa da desunião na família? Ele murchou em seu assento. Eu não sei. Mas ficar calado, eu me senti um covarde. Você não é um covarde, Ricardo, eu disse, e estendi a mão para tocar seu braço. Você está numa posição impossível. Eu entendo isso. E eu entendia. Mas entender não era mais o suficiente. A condescendência em minha voz era uma nova camada, algo que eu mesma não reconhecia. Naquele momento, eu não o via mais apenas como meu marido, o homem que eu amava. Eu o via como uma peça no tabuleiro. Uma peça importante, talvez a mais importante, mas ainda assim uma peça. Meu amor por ele era real, mas agora estava entrelaçado com estratégia. Chegamos em casa. A arquitetura de vidro e concreto, que sempre me pareceu um refúgio de liberdade longe da opressão da fazenda, agora me parecia um quartel-general. Era dali que eu lançaria minha campanha silenciosa. Ricardo foi direto para o bar e se serviu de uma dose generosa de uísque. Eu fui para nosso quarto, troquei o vestido de seda por uma camisola confortável e me sentei em frente à penteadeira. Encarei meu reflexo no espelho. Via uma mulher de 32 anos. Olhos castanhos que pareciam cansados, mas que agora ardiam com uma nova luz, cabelos longos e escuros que caíam sobre meus ombros, um rosto que muitos consideravam bonito, mas que Esther considerava comum, sem a estirpe dos Viana ou a fortuna dos pais de Isadora. Por 5 anos, eu tentei me encaixar. Aprendi sobre vinhos, sobre arte, aprendi a sorrir nos momentos certos e a ficar em silêncio quando minha opinião não era bem-vinda. Tentei ser a nora perfeita, e o resultado foi aquela humilhação pública. A estratégia da adaptação havia falhado. Era hora de mudar de tática. Abri a gaveta da penteadeira e peguei um caderno de capa dura e uma caneta. Na primeira página, escrevi as palavras de Hill que haviam ecoado em minha mente. Toda a adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Abaixo escrevi: propósito maior definido. Dominar o conhecimento e a operação do Café Alvorada para me tornar um pilar indispensável e inquestionável do legado Viana. Soava grandioso, quase delirante. Eu, uma professora de história, planejando me infiltrar em um negócio centenário administrado com mão de ferro por uma dinastia. Mas a humilhação me deu um tipo estranho de poder. Eu não tinha mais nada a perder. Meu status já era o mais baixo possível aos olhos de Esther. Qualquer movimento seria para cima. Ricardo entrou no quarto, o copo de uísque na mão. Ele me observou por um momento. O que você está escrevendo? Apenas organizando alguns pensamentos, respondi, fechando o caderno. Ele se sentou na beira da cama. Bia, eu juro que amanhã eu vou falar com ela. Vou exigir um pedido de desculpas. Eu balancei a cabeça. Não, Ricardo. Por favor, não faça isso. Mas por quê? Ela precisa saber que não pode tratar você assim. Um pedido de desculpas forçado não significaria nada. Eu expliquei pacientemente. Só iria inflamar ainda mais a situação. Ela se faria de vítima, diria que o filho ingrato está se voltando contra a própria mãe por causa da esposa de fora. Não, a melhor resposta para palavras como as dela não são outras palavras. É o sucesso, é o tempo. Ele me olhou, confuso e admirado. Eu não entendo como você consegue ser tão... Calma. Não estou calma, eu menti. Estou focada. Naquela noite, eu mal dormi. Minha mente era um turbilhão de planos e possibilidades. Eu precisava de conhecimento. Conhecimento era poder, e eu estava em um vácuo de poder. O Café Alvorada era uma caixa preta para mim. Ricardo falava de seus projetos,
mas eram sempre superficiais. Os assuntos de negócios eram discutidos em reuniões fechadas, entre Esther, Alberto e os gerentes de confiança. Meu primeiro passo estava claro. Eu precisava de um mentor, alguém de dentro, mas que não fizesse parte do círculo íntimo de Esther. Alguém que conhecesse os segredos da empresa, os processos, as pessoas. Alguém que tivesse sido leal à empresa, mas que talvez guardasse algum ressentimento da atual gestão. O nome veio à minha mente pouco antes do amanhecer. Sr. Afonso. Ele havia sido o braço direito do pai de Alberto, o fundador do Café Alvorada. Aposentou-se compulsoriamente por Esther alguns anos antes, sob a alegação de que suas ideias eram antiquadas. Eu me lembrava dele em algumas festas de família, anos atrás. Um homem quieto, observador, com olhos que pareciam ter visto tudo. Ele morava em uma pequena casa na cidade, presente da empresa por seus 50 anos de serviço. Um presente que, na verdade, era uma forma de mantê-lo por perto e, ao mesmo tempo, fora do caminho. Na manhã seguinte, agi com uma normalidade estudada. Preparei o café da manhã para Ricardo. Discutimos trivialidades. Ele ainda estava remoendo a culpa, mas minha aparente tranquilidade o estava desarmando. Depois que ele saiu para a fazenda, eu comecei meu trabalho. Liguei para o escritório do Café Alvorada. Bom dia, aqui é Beatriz Viana. Eu gostaria do contato do Sr. Afonso, por favor. O antigo gerente. Houve uma pausa do outro lado da linha. A secretária, uma mulher leal a Esther, certamente estranhou meu pedido. Dona Beatriz, posso perguntar qual o motivo? É um assunto pessoal, respondi com uma doçura que escondia a firmeza. Estou fazendo uma pesquisa sobre a história da cidade e gostaria de conversar com ele sobre os velhos tempos. Era uma meia-verdade. A desculpa perfeita. Hesitante, ela me deu o número. Eu respirei fundo e disquei. A voz que atendeu era idosa, mas firme. Expliquei quem eu era e o motivo, o falso motivo da minha ligação. Ele pareceu surpreso, mas concordou em me receber naquela mesma tarde. Meu plano estava em movimento. Eu estava dando o primeiro passo em um caminho longo e incerto. Enquanto dirigia para a casa de Sr. Afonso, passei por uma filial do banco cujo dono era o pai de Isadora. Por um instante, imaginei a vida que Ricardo poderia ter tido. A vida melhor. Uma vida de facilidades, de alianças entre fortunas, de uma esposa aprovada pela matriarca. Talvez fosse mais fácil. Mas seria dele? Seria dela? Ou seria apenas uma extensão dos impérios de seus pais? A frase de Esther, ele quase casou melhor, ecoou em minha mente. A palavra-chave era quase. Ela mesma admitiu que o casamento não aconteceu. Ricardo me escolheu. Essa era a verdade inconveniente que ela tentava apagar com sua crueldade. Ele me escolheu, apesar da falta de fortuna e de linhagem. E isso, eu percebi, era a fonte do ódio dela. Eu não era uma ameaça ao seu patrimônio. Eu era uma ameaça ao seu controle sobre o filho. Parei o carro em frente a uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim florido. Sr. Afonso me esperava na varanda. Ao descer do carro, eu não era mais apenas Beatriz, a esposa de Ricardo. Eu era uma estrategista em busca de sua primeira aliança. Estava ali para recrutar o primeiro membro da minha mente mestra. E enquanto caminhava em direção àquele homem, sentia que o sorriso que eu dera na noite anterior não era apenas uma defesa. Era o prenúncio de uma ofensiva silenciosa. Aquele pequeno espaço continha mais conhecimento sobre o Café Alvorada do que o luxuoso escritório de Esther. Dona Beatriz, é uma surpresa e uma honra recebê-la, disse ele, servindo o café em xícaras de porcelana simples. Seus olhos, de um azul surpreendentemente claro e aquoso pela idade, me analisavam com uma curiosidade cautelosa. Ele era um homem de talvez 80 anos, magro e ereto, com a dignidade de quem viveu uma vida de trabalho e propósito. Por favor, Sr. Afonso, me chame de Beatriz. A honra é toda minha. Eu tomei um gole do café. Era forte, encorpado, com notas de chocolate. Era o melhor café que eu já havia provado. Este café é da Alvorada? Um sorriso sutil tocou seus lábios. É de um lote especial, que eu mesmo torro. Uma variedade que o velho Alberto, pai do seu sogro, e eu desenvolvemos nos anos 60. Dona Esther achou que o custo de produção era muito alto para o mercado de massa. Havia uma ponta de melancolia em sua voz, a primeira fresta. Eu decidi que a honestidade, ou uma versão cuidadosamente calibrada dela, seria minha melhor ferramenta. A desculpa da pesquisa histórica era frágil demais para um homem como ele. Sr. Afonso, comecei, pousando a xícara no pires. Eu não fui completamente sincera ao telefone. Sim, eu tenho interesse na história da região, mas meu motivo para estar aqui é mais específico e mais pessoal. Ele se recostou na cadeira,
juntando as pontas dos dedos. Não disse nada, apenas esperou, um mestre da paciência. Eu estou casada com o Ricardo há 5 anos, continuei, escolhendo as palavras com cuidado. E em 5 anos, eu percebi que vivo à margem do mundo que define a vida do meu marido, o mundo do Café Alvorada. Eu não entendo o negócio, não conheço as pessoas, não compreendo os desafios. Sou uma estrangeira na terra da minha própria família. E eu não quero mais ser uma estrangeira. Ele me ouvia com uma atenção imóvel. Seu rosto não traía qualquer emoção. Eu quero aprender, eu disse. E minha voz ganhou uma intensidade que veio do coração. Eu quero entender tudo, desde o tipo de solo ideal para o plantio até as complexidades dos contratos de exportação. Quero saber a história de cada fazenda, de cada variedade de grão. Quero conhecer os nomes dos funcionários que estão lá há décadas. Eu quero que o Café Alvorada faça parte de mim, como faz parte do Ricardo. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras pairarem no ar, e então joguei minha isca final, e eu ouvi dizer por toda a cidade que ninguém neste mundo conhece o Café Alvorada como o Senhor. O silêncio se estendeu. Ele olhou para fora, para seu pequeno jardim. Parecia estar ponderando não apenas minhas palavras, mas as décadas de sua própria vida. Quando falou, sua voz era baixa, quase um murmúrio. Por que, Dona Beatriz? Por que agora? A senhora é a esposa do herdeiro. Tem uma vida confortável. Por que sujar as mãos com os problemas de uma empresa de café? Era a pergunta crucial. Minha resposta definiria tudo. Eu não podia mencionar a humilhação da noite anterior. Isso me faria parecer vingativa e pequena. Minha motivação precisava ser maior, mais nobre. Precisava apelar ao legado dele, não à minha dor. Porque eu amo meu marido, respondi com sinceridade. E eu vejo que ele tem ideias, tem paixão, mas se sente paralisado pela tradição, pelo peso das expectativas. Eu vejo uma empresa que é um gigante, mas um gigante adormecido, que opera da mesma forma há 30 anos. E eu vejo um futuro onde o mundo do café será muito mais competitivo, onde a marca, a história por trás do produto, a sustentabilidade, serão tão importantes quanto o grão em si. Eu estava me baseando em artigos que lera superficialmente, mas falei com a confiança de uma especialista. Eu quero ajudar o Ricardo a estar preparado para esse futuro, mas eu não posso ajudá-lo se eu for ignorante. Eu seria apenas mais uma a dar palpites vazios. E então, adicionei o toque final. O reconhecimento que sabia que ele ansiava por ouvir. Dona Esther é uma mulher formidável. Ela e seu sogro construíram um império, mas a visão dela, com todo respeito, é uma visão do século XX. O senhor e o fundador, o avô de Ricardo, tiveram a visão para criar a empresa. Eu acredito que o futuro precisa de uma nova visão, e eu quero ajudar a construí-la. Para isso, preciso aprender com quem tem a sabedoria da fundação. Ele me olhou por um longo tempo. Vi uma centelha em seus olhos azuis, a centelha de um homem que se sentia esquecido, cuja sabedoria havia sido descartada. Eu não estava apenas pedindo ajuda. Estava oferecendo a ele relevância. Estava oferecendo a chance de seu conhecimento, sua vida de trabalho, ter um propósito novamente. Dona Esther não vai gostar disso, ele disse finalmente. Não era uma recusa, era um teste. Dona Esther não precisa saber, respondi prontamente. Isto será entre nós, nosso pequeno clube de estudos sobre a história do café. Eu sorri. Ele se levantou e caminhou até uma das estantes. Puxou um livro grosso de capa de couro, sem título. Ele o folheou com mãos que conheciam cada página. Eram anotações manuscritas, gráficos, tabelas. Isto, ele disse com a voz embargada pela emoção, é o Diário da Fazenda. Comecei a escrevê-lo em 1958. Tem tudo aqui. As chuvas, as pragas, as colheitas, os preços, os experimentos que deram certo, os que deram errado. Ele colocou o livro sobre a mesinha de centro entre nós. Era um tesouro, a verdadeira alma do Café Alvorada. A teoria está nos livros na estante. A prática está aqui. Ele me olhou fixamente. Se a senhora está falando sério, se não for apenas um capricho de senhora rica, eu a ensinarei. Mas terá que ser do meu jeito. Começaremos do começo, do solo. Uma onda de triunfo me percorreu, mas mantive a compostura. Estou falando muito sério, senhor Afonso. Quando começamos? Amanhã, às 6 da manhã, na minha caminhonete. E não venha com esses sapatos, ele disse, olhando para meus mocassins de couro. Use botas. Vamos para o campo. Eu saí da casa dele sentindo-me 10 centímetros mais alta. Eu tinha um plano, um mentor e um primeiro livro de estudos. Minha mente mestra estava formada. Éramos apenas 2. Um velho gerente aposentado e uma nora desprezada. Mas eu sentia a força daquela aliança. Como Hill escrevera, a coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia, entre 2 ou mais pessoas,
para a realização de um propósito definido. Nosso propósito era a ressurreição do conhecimento. Nos meses que se seguiram, minha vida se dividiu em duas. Havia a vida pública, onde eu continuava a ser a esposa sorridente e decorativa de Ricardo Viana, almoços de caridade, jantares sociais, visitas à fazenda nos fins de semana, onde eu suportava a presença glacial de Esther, com uma serenidade que a deixava cada vez mais irritada. Minha calma era um insulto à sua provocação, e havia minha vida secreta. Quase todas as manhãs, antes de Ricardo acordar, eu saía de casa e encontrava o Sr. Afonso. Com ele, aprendi a analisar a terra, a sentir sua umidade, a identificar sua composição. Aprendi a diferença entre o café arábica e o robusta, e as dezenas de variedades dentro do arábica. Aprendi sobre a poda, a floração, a colheita seletiva. Visitei as áreas de secagem, os silos de armazenamento. Ele me apresentou como sua sobrinha interessada em botânica, a trabalhadores antigos, a chefes de terreiro, a tratoristas. Ouvi suas histórias, suas queixas sobre os novos gerentes que só se importavam com planilhas, suas saudades do tempo em que a qualidade era mais importante que a quantidade. À noite, enquanto Ricardo assistia à televisão ou trabalhava em seus próprios projetos, eu me trancava no escritório com os livros que Sr. Afonso me emprestava. Contabilidade de custos, logística internacional, marketing de commodities, contratos futuros na Bolsa de Nova York. Meu cérebro, acostumado a analisar as causas da Revolução Francesa, agora devorava balanços e relatórios de mercado. Eu preenchia cadernos e mais cadernos com anotações. A professora de história estava se tornando uma estrategista de negócios. Ricardo notou a mudança. Você parece mais acesa, ele disse uma noite, me encontrando cercada de livros. O que é tudo isso? Decidiu fazer um MBA? Apenas matando a curiosidade. Eu respondia com um sorriso. Eu ainda não estava pronta para envolvê-lo. Ele era o objetivo final, não o ponto de partida. Primeiro, eu precisava de uma base sólida, inatacável. Minha primeira oportunidade de testar meus conhecimentos veio de forma inesperada. Em um dos jantares de domingo na fazenda, a conversa girou em torno de um problema. Uma praga, a broca do café, estava se mostrando resistente aos pesticidas que a empresa usava há anos. Os custos estavam aumentando, e a produtividade de um dos talhões mais nobres estava caindo. Já mandei aplicar uma dose dupla do veneno, disse Esther, com sua habitual certeza. Se não funcionar, aplicamos uma tripla. É uma questão de força. Mãe, isso pode contaminar o solo, afetar as outras plantas. Ricardo começou a argumentar, mas sua voz vacilava. Besteira. Fizemos assim a vida toda. Ela cortou. Eu permaneci em silêncio, como sempre. Mas naquela noite, eu sabia de algo que eles não sabiam. Sr. Afonso e eu havíamos discutido exatamente isso na semana anterior. Ele me falou sobre manejo integrado de pragas, sobre o uso de vespas como predadores naturais da broca, uma técnica que algumas fazendas orgânicas e modernas estavam usando com sucesso. Era mais lento, mais complexo, mas mais barato a longo prazo e ambientalmente sustentável. Eu não disse nada. A intervenção direta seria um erro. Seria vista como uma afronta, um palpite de amadora. Minha estratégia precisava ser mais sutil. Eu precisava plantar a ideia, não impô-la. E a pessoa a quem eu deveria plantar essa semente não era Esther, nem mesmo Ricardo. Era meu sogro, o silencioso seu Alberto. Ele era um homem do campo, um agrônomo por formação, embora vivesse à sombra da esposa há 50 anos. No final do jantar, enquanto Esther estava distraída com outros convidados, eu me aproximei dele na varanda. Ele observava a noite fumando seu charuto. Uma noite bonita, não é, seu Alberto? Comecei. Ele apenas anuiu com a cabeça. Eu estava lendo um artigo outro dia, sobre café. Por coincidência, eu disse casualmente. Falava sobre uma fazenda na Colômbia que teve um problema sério com a broca, e eles resolveram de uma forma curiosa, usando vespas. O senhor já ouviu falar disso? Ele se virou e me olhou, pela primeira vez, com interesse genuíno. Manejo integrado. Sim, eu li a respeito nos anos 80. Nunca conseguimos testar aqui. Esther sempre achou que era coisa de bicho grilo. Parecia fascinante. Continuei, mantendo o tom leve. O artigo dizia que a longo prazo fortalecia todo o ecossistema do cafezal. E o café deles conseguiu uma certificação orgânica que abriu as portas do mercado europeu. Aumentaram o lucro em 30%. Eu não disse mais nada. Apenas dei um sorriso amigável e me afastei para me juntar aos outros. Eu havia plantado a semente. Não em solo árido, mas em um solo que já fora fértil e que talvez, apenas talvez,
precisasse de uma pequena gota de incentivo para brotar novamente. Eu não precisava do crédito, eu precisava do resultado. E enquanto voltava para a sala, sentia o olhar de seu Alberto em minhas costas, um olhar pensativo, que valia mais do que qualquer aplauso. A rainha podia ter o poder ostensivo, mas o rei silencioso ainda podia mover uma peça, e eu tinha acabado de sussurrar uma sugestão em seu ouvido. A semente que eu plantei na mente do meu sogro demorou algumas semanas para germinar, mas os sinais de seu crescimento sutil começaram a aparecer. Numa tarde, ao passar pelo escritório da fazenda para deixar uns documentos para Ricardo, ouvi vozes alteradas vindo da sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Era Esther e Alberto. Normalmente eu me afastaria, evitando o confronto. Mas minha nova disciplina exigia coleta de informações. Fiquei parada no corredor, fingindo olhar um quadro na parede. É um risco desnecessário, Alberto. Vespas. Parece uma piada, dizia Esther, a voz cortante como vidro quebrado. Vamos perder a colheita por causa de suas experiências esotéricas. Esther, os pesticidas não estão funcionando. A voz de Alberto, normalmente branda, tinha um timbre de frustração raramente ouvido. Já estamos perdendo parte da colheita. O gerente do talhão 5 disse que a infestação piorou. Os compradores do Japão exigem um relatório de uso de defensivos agrícolas. Se continuarmos aumentando a dose, vamos perder o selo de boas práticas que eles tanto valorizam. O selo é um pedaço de papel. O que importa é matar a broca. Ela retrucou. Não, Esther. O selo é o que nos permite vender nossa melhor saca por um preço 40% maior. Você não lê os contratos? Você não acompanha o mercado? Houve um silêncio chocado. Eu mesma fiquei surpresa. Alberto nunca confrontava Esther daquela maneira, especialmente sobre negócios. A menção ao mercado japonês, aos selos de qualidade, era a minha linguagem, a linguagem que Sr. Afonso me ensinara. Era a prova de que Alberto não apenas me ouviu, mas foi pesquisar. Ele estava usando meus argumentos. Onde você aprendeu sobre isso? A voz de Esther era perigosamente baixa, cheia de suspeita. Você nunca se importou com os detalhes dos contratos. Eu ainda sei ler, Esther, e converso com as pessoas. Ao contrário de você, que só dá ordens do alto de sua varanda, ele disse. O som de uma cadeira sendo arrastada e passos pesados indicou o fim da conversa. Eu me afastei rapidamente, o coração batendo forte. A batalha havia começado, e eu nem precisei entrar na sala. A aliança silenciosa com meu sogro estava funcionando. Ele, que por décadas fora uma figura passiva, estava reencontrando sua voz de agrônomo, sua autoridade técnica, estimulado por uma nova perspectiva. Alguns dias depois, Ricardo me contou, com um misto de espanto e admiração, que seu pai havia autorizado, em caráter experimental, a implementação do manejo integrado com vespas no talhão 5, o mais afetado. Ele passou por cima da mamãe, Ricardo disse, os olhos arregalados. Eu nunca vi isso acontecer. Ela está furiosa. Não fala com ele direito desde então, mas o pessoal do campo, eles estão animados. É a primeira vez em anos que uma ideia nova é testada. Eu apenas sorri e disse, seu pai é um homem muito sábio. Ele deve saber o que está fazendo. Por dentro, eu comemorava minha primeira vitória tática. Foi indireta, anônima, mas real. Mostrou-me que o poder de Esther não era absoluto, tinha fissuras, e eu estava aprendendo a explorá-las. Meu treinamento com o Sr. Afonso se intensificou. Passamos do campo para as finanças. Ele me ensinou a ler um balanço patrimonial, a entender o fluxo de caixa, a calcular margens de lucro por saca, por talhão, por tipo de cliente. Descobri que o Café Alvorada, apesar de seu tamanho e reputação, era uma empresa financeiramente ineficiente. As decisões eram baseadas em tradição e intuição, não em dados. Havia um desperdício enorme na logística, custos de armazenamento altíssimos e uma dependência perigosa de poucos grandes compradores. Esther vende para quem paga mais no dia, explicou Afonso, apontando para uma planilha que havíamos criado. Ela não cultiva relacionamentos de longo prazo. Não entende de branding, de criação de valor. Ela vende café como se vende areia, por tonelada. Foi então que comecei a desenvolver a segunda fase do meu plano. Não bastava entender a empresa como ela era. Eu precisava vislumbrar o que ela poderia ser. Mergulhei em pesquisas sobre o mercado global de cafés especiais. Aprendi sobre certificações, orgânico, fair trade, bird friendly, sobre a importância da rastreabilidade, a capacidade do consumidor final saber exatamente de qual fazenda, de qual talhão, veio o café que ele estava bebendo. Aprendi sobre microlotes,
leilões de cafés exóticos que atingiam preços centenas de vezes maiores que o café comum. Criei um projeto paralelo, um plano de negócios completo para uma nova marca dentro do Café Alvorada. Uma marca premium, que venderia os melhores lotes, como aquele que Sr. Afonso torrava em casa, diretamente para cafeterias e torrefações de luxo no exterior. Uma marca que contaria a história da fazenda, da família, dos trabalhadores. Uma marca que transformaria o selo de boas práticas de um mero pedaço de papel, como Esther via, no pilar central do marketing. Chamei o projeto de Legado Viana. Enquanto eu trabalhava em silêncio, o drama familiar continuava. Esther, sentindo sua autoridade erodir pela primeira vez, tornou-se ainda mais controladora e amarga. Sua arma preferida continuava sendo a comparação velada entre mim e Isadora. A oportunidade para um novo ataque veio durante o noivado de uma prima de Ricardo. A família de Isadora, claro, estava presente. Isadora, que eu não via há anos, estava mais bonita do que eu me lembrava. Elegante, segura de si, conversando com a desenvoltura de quem nasceu naquele meio. Ela estava casada com um industrial de São Paulo e parecia perfeitamente feliz. Esther fez questão de nos colocar na mesma mesa. A tensão era palpável. Ela elogiava Isadora ostensivamente. Isadora, querida, soube que sua fundação de caridade está fazendo um trabalho maravilhoso. Sempre soube que você tinha um grande coração e uma mente para a gestão. Cada elogio a ela era uma crítica implícita a mim, a dona de casa que, aos olhos dela, não fazia nada de produtivo. Eu sorria, parabenizava Isadora com sinceridade, perguntava sobre seus projetos. Ricardo, ao meu lado, se contorcia de desconforto. Em um dado momento, Esther se virou para o pai de Isadora, o banqueiro, e disse em voz alta o suficiente para que toda a mesa ouvisse. Se as coisas tivessem sido diferentes, já imaginou a força que seria a união do Café Alvorada com o seu banco? Teríamos comprado metade do estado. Era uma repetição da humilhação das bodas de ouro, em menor escala, mas com a mesma intenção venenosa. Mas desta vez, algo em mim havia mudado. Eu não sentia a mesma dor aguda. Senti pena daquela mulher, cuja única medida de valor era o dinheiro e o poder, cuja única forma de se sentir superior era diminuindo os outros. Mais tarde, no banheiro feminino, encontrei Isadora retocando o batom. Estávamos sozinhas. Um silêncio constrangedor se instalou. Eu esperava que ela fosse fria, distante. Olha, ela disse de repente, virando-se para mim, seus olhos surpreendentemente gentis. Eu sinto muito por aquilo, pela Esther. Ela nunca muda, não é? Fiquei chocada. Não se preocupe. Já me acostumei. Não deveria, ela disse, guardando o batom na bolsa. O que ela faz é cruel. E, honestamente, ela vive em um mundo que não existe mais. Essa conversa de unir fortunas é tão século XIX. Ela riu, um riso genuíno. Ricardo te escolheu. E quer saber? Ele parece feliz. De verdade. Meu casamento é uma parceria de negócios. Funciona, é confortável. Mas os olhos dele brilham quando ele olha para você. Nunca brilharam assim para mim. Suas palavras me desarmaram completamente. A outra mulher, o fantasma que Esther usava para me assombrar, não era um monstro. Era uma pessoa real, com sua própria vida, suas próprias percepções, e ela via a verdade. Obrigada por dizer isso, Isadora, eu disse, e senti uma sinceridade inesperada em minha voz. De nada. E a propósito, ela acrescentou com um sorriso cúmplice. Meu marido é um grande investidor em startups de agritech. Se o Café Alvorada um dia quiser sair da Idade da Pedra, talvez possamos conversar. Sem a Esther por perto, claro. Ela me deu uma piscadela e saiu, deixando-me ali, processando a conversa. Aquela noite, que deveria ter sido mais uma derrota, transformou-se em algo completamente diferente. Esther, em sua tentativa de me humilhar, acabou me proporcionando um insight valioso e uma aliada em potencial. Isadora não era minha rival. Ela era, como eu, uma mulher que entendia o jogo daquele mundo, mas que talvez estivesse disposta a jogar com novas regras. A mente mestra de Napoleon Hill podia ter mais de um membro. Podia ser uma aliança de pessoas improváveis, unidas não por amizade, mas por um entendimento comum da necessidade de mudança. Voltei para a mesa com uma nova confiança. Quando Esther me lançou mais um olhar de desdém, eu não apenas sorri, eu senti a verdade no gesto. Meu sorriso não era mais uma defesa ou uma promessa a mim mesma. Era um reflexo da minha crescente força interior. Eu não estava mais jogando o jogo dela, eu estava começando a definir o meu próprio. E no meu jogo, alianças inesperadas e conhecimento profundo eram os trunfos que ela jamais poderia prever. O campo de batalha estava se expandindo, e eu estava aprendendo a lutar em múltiplas frentes. A infestação da broca havia diminuído em mais de 80%,
superando a eficácia dos pesticidas nos outros talhões. A folhagem das plantas estava mais viçosa, e a qualidade dos grãos que começavam a amadurecer era visivelmente superior. Mais importante, o gerente da fazenda, um homem pragmático chamado Valdir, que inicialmente se mostrara cético, tornou-se um convertido. Nunca vi nada igual, seu Alberto, ouvi Valdir dizer ao meu sogro durante uma visita de fim de semana, enquanto caminhávamos pela borda do talhão experimental. O custo foi 1/3 do que gastamos com veneno no talhão vizinho, e os trabalhadores, eles estão mais felizes. Não precisam mais lidar com aqueles produtos químicos perigosos. Seu Alberto, que parecia ter rejuvenescido, tinha um brilho de orgulho nos olhos. Ele olhou para Esther, que nos acompanhava com uma expressão azeda. Parece que a piada funcionou, não é, minha querida? Esther não respondeu. Apenas apertou os lábios e mudou de assunto, mas a derrota em seu semblante era evidente para todos. Aquele pequeno talhão de café se tornou um símbolo. Para os funcionários, representava uma nova era de respeito e inovação. Para meu sogro, era a reafirmação de sua competência. Para Ricardo, era a prova de que a mudança era possível. E para mim, era a validação da minha estratégia. Conhecimento aplicado sutilmente, através dos canais certos, era mais poderoso que um confronto direto. Com essa vitória, ganhei um novo e importante aliado, Valdir. O gerente da fazenda, que antes mal me notava, agora me procurava para conversas discretas. Ele via em mim, através da minha conexão com as ideias de seu Alberto, uma ponte para a modernização. Ele era um homem do campo, leal aos Viana, mas frustrado com a estagnação imposta por Esther. Dona Beatriz, ele me disse um dia, em voz baixa, enquanto inspecionávamos um novo sistema de irrigação por gotejamento que Alberto havia conseguido aprovar. A ideia das vespas foi sua, não foi? O seu Alberto nunca tinha falado nisso antes de a senhora começar a se interessar por aqueles livros de agricultura. Eu sorri, sem confirmar nem negar diretamente. Eu apenas fiz algumas perguntas. O mérito é todo do seu sogro, que teve a coragem de tentar algo novo. Coragem e um bom conselho, ele piscou, selando nossa aliança tácita. Se tiver mais ideias daquelas, pode contar comigo para ajudar a colocá-las em prática. Essa fazenda precisa disso. Minha mente mestra estava crescendo. Agora incluía o mentor, Sr. Afonso, o patrocinador sênior, seu Alberto, e o implementador-chave, Valdir. Eu ainda operava nas sombras, mas minha influência se espalhava como as raízes de uma árvore. Enquanto isso, eu continuava a desenvolver meu plano de negócios. O projeto Legado Viana. Sr. Afonso era meu conselheiro crítico, apontando falhas em minhas projeções, desafiando minhas premissas. Não basta ter um bom produto, Beatriz, ele dizia, rabiscando em minhas anotações. Você precisa de um canal. Como você vai chegar ao cliente final na Alemanha, no Japão? A logística de exportação para pequenos lotes é complexa, cara. Ele tinha razão. Era meu maior obstáculo. O Café Alvorada estava acostumado a vender contêineres inteiros para grandes tradings, que então distribuíam o produto. Meu modelo de negócio exigia uma abordagem cirúrgica. Caixas de 10 ou 20 quilos enviadas para cafeterias específicas. A solução veio de uma fonte inesperada: a internet. Eu passei semanas pesquisando plataformas de e-commerce business to business, empresas de logística especializadas em fulfillment internacional e o crescente movimento de direct trade, comércio direto, no mundo do café. Descobri que era possível. Complicado, mas possível. Eu comecei a montar um protótipo de site, a fazer contato com empresas de logística, a construir um modelo financeiro detalhado que provasse a viabilidade do projeto. O trabalho era exaustivo. Eu dormia 5 horas por noite. Durante o dia, eu era a senhora Viana, sorridente e sociável. À noite, eu era uma CEO em treinamento, uma estrategista montando seu ataque. Ricardo percebia minha fadiga, minha intensidade. Bia, o que está acontecendo? Ele me perguntou uma noite, encontrando-me às 2 da manhã em frente ao laptop, cercada por gráficos e planilhas. Você está obcecada com isso. É mais do que curiosidade. Me conte a verdade. Eu olhei para ele, para o homem que eu amava, e cuja libertação era, em parte, o objetivo de tudo aquilo. Decidi que era a hora. Ele precisava ser trazido para o círculo de confiança. Ele não era mais apenas uma peça no tabuleiro. Precisava se tornar um jogador ativo. Sente-se, Ricardo, eu disse, fechando o laptop. Eu tenho algo para te mostrar. Por mais de 2 horas, eu expliquei tudo. Comecei com a noite das bodas de ouro, a dor da humilhação e a decisão que tomei. Contei sobre Sr. Afonso, sobre as aulas secretas, sobre o estudo do solo
das finanças. Contei sobre a ideia das vespas e como a plantei na mente de seu pai. E então, abri o laptop e mostrei a ele o projeto Legado Viana. Mostrei o plano de negócios, a análise de mercado, o design da marca, as projeções de lucro. Mostrei a ele um futuro para o Café Alvorada que ele mesmo sonhava, mas nunca soube como articular ou implementar. Um futuro onde o nome Viana não seria apenas sinônimo de quantidade, mas de excelência mundial. Ele me ouvia em silêncio absoluto, o rosto passando por uma gama de emoções, choque, incredulidade, compreensão e, finalmente, uma admiração avassaladora. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para a tela. Bia, ele disse finalmente, a voz embargada. Eu não tinha ideia. Eu vi você sorrir naquela noite, e eu pensei que você era forte, que estava aguentando. Mas eu não percebi que você estava planejando, lutando. Todo esse tempo, você construiu um arsenal inteiro debaixo do meu nariz. Ele se levantou e começou a andar pelo quarto, agitado. Eu me sinto um idiota, um inútil. Enquanto minha mãe te atacava, eu ficava paralisado. E você estava construindo o futuro da minha família. Eu fiz isso por nós, Ricardo, eu disse suavemente. Eu não podia lutar a batalha da sua mãe. Era uma batalha perdida. Então, eu escolhi um campo de batalha diferente. Um onde as armas dela, o sarcasmo, a tradição, o controle social, não têm efeito. Meu campo de batalha é o da competência, e nele eu posso vencer. Ele parou na minha frente e segurou meu rosto entre as mãos. Seus olhos estavam úmidos. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Minha mãe disse que eu quase casei melhor. Ela é uma tola. Eu casei infinitamente melhor do que eu jamais mereci. Naquele momento, nossa relação mudou para sempre. A dinâmica de protetor e protegida se desfez. Tornamo-nos parceiros, iguais. Uma verdadeira mente mestra de duas pessoas, unidas pelo amor e agora, por um propósito comum. Ricardo não apenas apoiou o plano, ele o abraçou com uma energia renovada. Sua própria expertise em agronomia e seus sonhos de modernização encontraram um lar dentro da estrutura que eu havia criado. Isso é brilhante, Bia, ele disse, agora analisando os detalhes do projeto. Mas como vamos convencer a mamãe? Ela nunca vai aprovar um investimento em algo que ela não entende e que não controla. Nós não vamos pedir a aprovação dela, eu respondi, com uma calma que eu não sentia por dentro. Nós vamos tornar o projeto tão atraente, tão inegavelmente lucrativo e prestigioso, que rejeitá-lo seria um ato de sabotagem contra a própria empresa. Precisamos de uma prova de conceito, um sucesso irrefutável. A oportunidade para essa prova de conceito surgiria de uma crise, como eu aprendera que sempre acontecia. O principal comprador europeu do Café Alvorada, uma grande trading suíça que representava quase 30% do faturamento da empresa, anunciou que, no ano seguinte, só compraria café com selo de sustentabilidade e rastreabilidade total, do grão à xícara. Era uma exigência que o modelo de negócios de Esther, baseado em misturar lotes e vender a granel, não podia cumprir. A notícia caiu como uma bomba na fazenda. Em uma reunião de emergência, o pânico era visível. Esther estava lívida, chamando os suíços de burocratas arrogantes. Seu Alberto estava preocupado, tentando calcular o impacto financeiro da perda do contrato. Ricardo e eu trocamos um olhar. Era a nossa chance. Mãe, pai, Ricardo começou, a voz firme e clara, como eu nunca o ouvira falar em uma reunião de negócios. Eu e a Beatriz temos uma proposta. Todos os olhos na sala se viraram para mim. O desprezo no olhar de Esther era quase físico, mas desta vez eu não estava sozinha. Eu tinha meu marido ao meu lado e um plano detalhado em minha pasta. Uma proposta? Esther zombou. O que a professora de história entende de contratos internacionais de café? Mais do que você imagina, eu disse, abrindo minha pasta sobre a mesa de jacarandá. E pela primeira vez, na arena da minha sogra, eu não sorri. Eu comecei a falar. A apresentação do projeto Legado Viana na sala de reuniões da fazenda foi como uma peça de teatro cuidadosamente ensaiada, com um público hostil e um protagonista que ninguém esperava. Esther sentou-se à cabeceira da mesa, braços cruzados, uma máscara de desdém petrificada em seu rosto. Meu sogro, Alberto, parecia intrigado e ansioso. Os dois gerentes de confiança de Esther, homens mais velhos e avessos a riscos, olhavam para mim com uma mistura de pena e curiosidade, como se observassem um cordeiro caminhando para o matadouro. Ricardo começou. Ele estabeleceu o cenário da crise, não como um desastre,
mas como um catalisador. Usou sua autoridade como agrônomo e herdeiro para explicar as mudanças irreversíveis no mercado global, a demanda do consumidor por transparência e qualidade. Ele falou com uma paixão e segurança que fizeram até sua mãe arquear uma sobrancelha. Ele preparou o terreno, legitimando a necessidade de uma nova abordagem. Então, foi a minha vez. O que o Ricardo descreveu, comecei, minha voz calma e projetada para encher a sala, não é uma ameaça. É a maior oportunidade que o Café Alvorada teve nos últimos 50 anos. Eu me levantei e caminhei até um quadro branco que pedira para ser colocado na sala. Comecei a delinear o plano, não com a hesitação de uma amadora, mas com a precisão de quem vivia e respirava aquele projeto há meses. Eu não usei jargões vazios, usei dados, números, fatos. Nossa dependência de grandes tradings nos torna vulneráveis e nos impede de capturar o verdadeiro valor do nosso produto, expliquei, desenhando um fluxograma que mostrava como a maior parte do lucro ficava com os intermediários. Esther, a senhora sempre disse que vende para quem paga mais, e está certa. Mas nós não estamos vendendo para o cliente final, aquele que realmente paga mais. Mostrei a eles minha pesquisa sobre os preços dos cafés especiais em Tóquio, Berlim e São Francisco. Mostrei os números de microlotes leiloados por valores que faziam o preço da saca comum parecer irrisório. O silêncio na sala tornou-se mais pesado, a atenção mais focada. O projeto Legado Viana propõe a criação de uma nova frente de negócios. Continuei, minha confiança crescendo a cada slide que Ricardo passava na apresentação que havíamos montado. Vamos selecionar os nossos melhores grãos, os do talhão 5, por exemplo, que agora estão sendo cultivados de forma sustentável, e vamos vendê-los diretamente para os melhores compradores do mundo. Isso é um sonho, uma fantasia, um dos gerentes. Sr. Amadeu interrompeu. A logística disso é impossível. A burocracia, os custos de envio, era a objeção que eu esperava. Sr. Amadeu, o senhor tem toda a razão. Seria impossível há 10 anos, mas não hoje. Foi quando apresentei minha pesquisa sobre logística. Detalhei os serviços de empresas de fulfillment, que se especializavam em exportações de pequenos volumes. Mostrei cotações de frete aéreo, planilhas de custos de desembaraço aduaneiro, a viabilidade de um e-commerce B2B. Descrevi como a tecnologia de blockchain poderia ser usada para garantir a rastreabilidade que o mercado exigia, criando um passaporte digital para cada saca de café. A sala estava atônita. Eu estava falando uma língua que eles não conheciam, mas era a língua do futuro de seu próprio negócio. E quem seriam esses compradores? Zombou Esther, tentando encontrar uma falha em minha armadura. Você não conhece ninguém nesse mundo. Ainda não. Admiti com um sorriso calmo. Mas nós temos um produto que eles desejam, e eu já fiz uma lista inicial de 50 torrefações artesanais de alto padrão na Europa e na Ásia, que compram exclusivamente por comércio direto. Eu estudei o perfil de cada uma delas. Eu entreguei a lista impressa a cada um deles. Nomes, contatos, o tipo de café que preferiam. Era um trabalho de inteligência de mercado que a empresa nunca havia feito. Meu sogro, Alberto, folheava os papéis com os olhos brilhando. Valdir, o gerente da fazenda que eu havia convidado para a reunião, acenava com a cabeça, validando as informações sobre a qualidade superior dos grãos dos talhões experimentais. O golpe de misericórdia foi o plano financeiro. Eu não pedi um cheque em branco. Propus um projeto piloto. Não estou pedindo para reestruturarmos a empresa inteira, eu disse, olhando diretamente para Esther. Estou pedindo um investimento modesto para um projeto piloto. Precisamos de um pequeno capital para desenvolver o site, criar as embalagens e enviar amostras para os 20 principais compradores da nossa lista. O investimento total é menor do que o prejuízo que teremos em apenas 3 meses se perdermos o contrato com a Trading Suíça. Eu mostrei a projeção de retorno sobre o investimento. Era otimista, mas baseada em dados realistas. Mostrei como, se apenas 5 daqueles compradores fizessem um pedido inicial, o projeto piloto se pagaria em menos de 1 ano. E o mais importante, concluí, voltando ao meu lugar ao lado de Ricardo. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre o legado, é sobre garantir que o nome Viana seja sinônimo de excelência para a próxima geração. É sobre transformar o Café Alvorada de uma mera fazenda em uma marca de luxo global. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era de choque ou constrangimento. Era um silêncio de processamento, de reavaliação. Eu havia entrado naquela sala como a esposa do Ricardo. Estava saindo como uma força a ser reconhecida. Esther me encarava, o rosto uma
tempestade de emoções conflitantes. Raiva, por ter sido desafiada e superada em seu próprio território. Incredulidade, por a proposta ter vindo de mim. E talvez um pingo de respeito a contragosto. Ela, uma mulher de negócios pragmática, não podia negar a lógica dos meus números. Rejeitar o plano agora não seria um ato de força, mas de teimosia cega e prejudicial à empresa que ela amava acima de tudo. Alberto, ela disse, a voz tensa, virando-se para o marido. Era a primeira vez que eu havia deferir a ele em uma decisão de negócios. Meu sogro limpou a garganta. Ele olhou para mim, depois para Ricardo e então para sua esposa. Esther, a menina, a Beatriz tem razão. O mundo mudou. Nós não podemos ficar parados no tempo. Se não fizermos isso, algum concorrente nosso fará. Ele bateu com os dedos na proposta sobre a mesa. Eu voto por aprovar o projeto piloto. E quero que Ricardo e Beatriz liderem isso. Os outros gerentes, vendo a mudança no poder, murmuraram seu consentimento. A maré havia virado. Esther ficou em silêncio por 1 minuto que pareceu uma eternidade. Seus olhos escuros estavam fixos em mim. Eu não desviei o olhar. Mantive-o firme, calmo, sem triunfo, sem arrogância. Eu estava apenas apresentando os fatos. Finalmente, ela deu um suspiro quase imperceptível. Façam o que quiserem, ela disse, levantando-se abruptamente. O dinheiro é de vocês também, mas se isso falhar, a responsabilidade será toda sua. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Não foi uma bênção, foi uma abdicação relutante, mas foi o suficiente. Nós tínhamos a luz verde. Naquela noite, em nossa casa, Ricardo e eu comemoramos com uma garrafa de vinho. Você conseguiu, Bia. Você conseguiu, ele repetia, ainda maravilhado. Nós conseguimos, eu o corrigi. E esta foi apenas a primeira batalha. A mais fácil. Eu sabia que a execução seria muito mais difícil. E sabia que Esther estaria observando, esperando, quase torcendo para que falhássemos. Mas pela primeira vez, eu tinha recursos, legitimidade e uma equipe. Os meses seguintes foram um furacão de atividade. Ricardo e eu, com a ajuda de Valdir e Sr. Afonso, mergulhamos no projeto Legado Viana. Selecionamos e catalogamos os melhores grãos. Contratamos um designer para criar a identidade visual e as embalagens, que eram elegantes, minimalistas, contando a história da fazenda. Desenvolvemos o site de e-commerce com uma agência de tecnologia. Meu papel se tornou o de diplomata e vendedora. Passei dias e noites escrevendo e-mails personalizados para cada uma das torrefações da minha lista. Não eram e-mails de vendas genéricos, eram cartas. Eu contava a eles sobre o projeto das Vespas, sobre o solo, sobre a história de 5 gerações da família. Eu enviava fotos, dados de análise dos grãos. Eu estava vendendo mais do que café. Estava vendendo uma narrativa. As primeiras respostas começaram a chegar. Muitas eram negativas ou céticas, mas algumas estavam interessadas. Pediram amostras. Com o coração na mão, despachamos as primeiras caixas do Legado Viana para cidades como Oslo, Kyoto, Melbourne e Copenhague. A espera pelas respostas foi torturante. Cada dia de silêncio alimentava a voz de Esther em minha mente. A voz que dizia que eu era uma farsa, uma amadora. Então, um e-mail chegou. Era de um dos mais renomados donos de cafeteria de Berlim, um homem conhecido por seu paladar exigente. Cara senhora Viana, dizia o e-mail, recebi sua amostra. Este não é apenas um bom café, é um dos melhores cafés brasileiros que já provei na última década. A história por trás dele só o torna mais excepcional. Gostaria de fazer um pedido inicial de 200 quilos para apresentar como nosso café do mês, e gostaria de discutir um contrato de exclusividade para a Alemanha. Eu li o e-mail 3 vezes antes de acreditar. Gritei. Ricardo veio correndo para o escritório. Mostrei a ele a tela. Nós nos abraçamos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era a prova, a validação, o sucesso irrefutável que eu buscava. Aquele e-mail foi a primeira gota, e logo se tornou uma chuva. Outros pedidos começaram a chegar. A história do café Alvorada e sua nova marca Premium começou a se espalhar em blogs e revistas especializadas do setor. O nome Viana estava, de fato, começando a se tornar sinônimo de excelência. E tudo isso aconteceu longe dos olhos de Esther, no mundo digital e global que ela não conseguia entender ou controlar. O pedido da Alemanha foi seguido por um contrato de fornecimento para uma cadeia de cafeterias de luxo no Japão e um acordo de distribuição exclusiva para a Escandinávia. Em menos de um ano, a receita gerada pela nossa pequena operação paralela já era significativa. Mas o impacto mais importante não era financeiro, era em reputação. O nome Café Alvorada, antes conhecido apenas entre as grandes tradings como um fornecedor de volume, começou a aparecer em revistas de gastronomia,
blogs de baristas premiados e feiras internacionais de cafés especiais. Ricardo e eu fomos convidados para dar uma palestra em uma conferência em Seattle sobre nosso modelo de Direct Trade e agricultura sustentável. A história da fazenda que se reinventou, combinando tradição e inovação, era poderosa e atraente. Na Fazenda Alvorada, a atmosfera mudou de forma palpável. Os funcionários, que antes trabalhavam sob um regime de ordens e desconfiança, agora se sentiam parte de algo especial. Valdir, o gerente, implementou um programa de bônus para os trabalhadores dos talhões do legado Viana, atrelando a remuneração à qualidade dos grãos. A moral e a produtividade dispararam. Meu sogro, Alberto, passava os dias no campo, revigorado, testando novas técnicas de fermentação e secagem, agindo como o verdadeiro diretor técnico que sempre deveria ter sido. E Esther, minha sogra, observava tudo de sua varanda, como uma rainha exilada em seu próprio castelo. Ela via os caminhões de logística chegando para buscar as pequenas e elegantes caixas do legado Viana, um contraste gritante com os enormes contêineres que ela estava acostumada a despachar. Ela ouvia os telefonemas de Ricardo, agora discutindo nuances de contratos internacionais, com uma fluência que a surpreendia. Ela via os relatórios de lucro que eu fazia questão de apresentar, claros e inegáveis, nas reuniões de diretoria. Ela nunca admitiu que eu estava certa. Nunca me deu um elogio. Mas sua hostilidade aberta foi substituída por um silêncio ressentido e confuso. Sua arma principal, minha suposta inadequação, havia sido neutralizada. Como ela poderia me chamar de inútil quando eu estava, comprovadamente, adicionando milhões ao faturamento e um valor incalculável à marca da família? Como ela poderia me diminuir quando especialistas do mundo inteiro me elogiavam? O confronto final, a verdadeira mudança de poder, não aconteceu em uma discussão acalorada, mas de forma muito mais sutil, como toda a minha campanha havia sido. Aconteceu quando a mesma trading suíça que havia ameaçado cortar o contrato um ano antes nos contatou novamente. Desta vez, não era um ultimato, era um pedido. Eles queriam comprar, a um preço premium, os lotes do café Alvorada que tivessem o mesmo selo de sustentabilidade e rastreabilidade do projeto Legado Viana. Nossa inovação, que nascera como um nicho, estava agora ditando as regras para o mercado de massa. Uma reunião foi convocada. Desta vez, a dinâmica era completamente diferente. Eu e Ricardo não éramos mais os novatos pedindo uma chance. Éramos os líderes da divisão mais lucrativa e prestigiosa da empresa. E então, o que faremos? Perguntou Ricardo, dirigindo a reunião. Temos capacidade para expandir as práticas do legado Viana para mais 5 talhões no próximo ano. Isso nos permitiria atender a demanda dos suíços e ainda manter nossa operação de comércio direto. Isso exigirá um investimento significativo em treinamento e equipamentos, ponderou o senhor Amadeu, o velho gerente, mas seu tom não era mais de objeção, e sim de análise. Esther permaneceu em silêncio. Seus olhos estavam fixos na proposta detalhada que eu havia preparado, com o plano de expansão, cronogramas e projeções financeiras. O plano previa transformar, em 5 anos, toda a produção do café Alvorada para o modelo sustentável e de alto valor agregado. Era a institucionalização da minha visão original. Quando todos terminaram de falar, um silêncio expectante caiu sobre a sala. Todos os olhos, inclusive os de Ricardo e Alberto, se voltaram para Esther. Mesmo com a mudança de poder, seu lugar na cabeceira da mesa ainda lhe conferia um peso simbólico. Sua bênção, mesmo que relutante, era necessária para a paz familiar. Ela olhou para os papéis, depois para o rosto de cada pessoa na sala. Seus ombros, que sempre foram tão retos e rígidos, pareceram ceder 1 milímetro. Em seu rosto, vi uma luta interna, o orgulho combatendo a inevitabilidade. Finalmente, ela olhou para mim. Não havia calor em seus olhos, mas a hostilidade gelada havia se dissipado, substituída por algo que eu só poderia descrever como uma rendição pragmática. Façam, ela disse, a voz baixa e um pouco rouca. É o caminho certo para o negócio. E então, ela acrescentou algo que chocou a todos, inclusive a mim. Beatriz, seu plano de expansão está bom, mas você esqueceu de incluir uma reserva de contingência de 15% para flutuações cambiais. Eu adicionaria isso ao orçamento. Foi a primeira vez. A primeira vez que ela não apenas aprovou algo meu, mas contribuiu. Foi um reconhecimento, à sua maneira torta e puramente empresarial, da minha competência. Foi sua forma de passar o bastão, não com um discurso, mas com uma linha em uma planilha de orçamento. Eu apenas assenti. A senhora tem razão. Vou incluir. Obrigada.
A partir daquele dia, Esther Viana começou a se retirar. Não de forma abrupta. Ela continuou a viver na fazenda, a presidir os jantares de domingo. Mas ela parou de ir às reuniões de negócios, deixou as decisões para o novo comitê, como ela chamava o grupo formado por mim, Ricardo e Alberto. Ela voltou a cuidar de seus jardins de lírios, a ler seus romances, a reinar sobre um domínio puramente doméstico. Alguns disseram que ela estava envelhecendo, mas eu sabia a verdade. Ela era uma guerreira que havia perdido sua guerra, e em vez de lutar uma batalha perdida, ela optou por uma retirada estratégica para preservar sua dignidade. Anos se passaram. O Café Alvorada floresceu sob a nova gestão. Tornou-se uma referência global em qualidade e sustentabilidade. Ricardo encontrou sua plenitude como um líder inovador, respeitado por seus funcionários e pelo mercado. Nosso casamento, forjado no fogo da adversidade e fortalecido por uma parceria real, tornou-se o pilar de nossas vidas. Tivemos 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram correndo pelos cafezais renovados, aprendendo desde cedo a amar aquela terra. Um dia, durante a festa de aniversário de 85 anos de Esther, a cena se repetiu, mas como uma imagem espelhada e distorcida daquele jantar fatídico de tantos anos atrás. A família estava reunida na mesma sala de jantar. O clima, no entanto, era leve, feliz. Eu agora me sentava, naturalmente, em uma das cabeceiras da mesa, coordenando o serviço, conversando com os convidados. No momento dos brindes, Ricardo se levantou. Ele ergueu sua taça e olhou para mim, seus olhos cheios de amor e admiração. Eu gostaria de fazer um brinde, ele disse, a voz clara e forte. A minha esposa, Beatriz, uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado de força, de visão e de parceria. Ela chegou a esta família e não tentou apenas se encaixar. Ela nos fez melhores. Ela viu um futuro para nós que nós mesmos não conseguíamos ver e, com paciência e genialidade, nos guiou até ele. Ele se virou para sua mãe, sentada ao seu lado. Mãe, anos atrás, a senhora disse que eu quase casei melhor. Hoje eu sei que isso é impossível. Eu casei com a melhor mulher, a melhor parceira, a melhor mãe para meus filhos e a melhor mente para o futuro do nosso legado. Todos na sala aplaudiram. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu sorria. Meu olhar cruzou com o de Esther. Ela estava olhando para Ricardo e em seu rosto, pela primeira vez, vi uma expressão de pura e incondicional admiração por seu filho. Ele finalmente se tornara o homem forte que ela sempre quis que ele fosse. E ela sabia, no fundo, que fora a minha presença, a minha luta silenciosa, que o havia forjado. Ela ergueu sua taça, um gesto trêmulo. Olhou para mim por cima da borda, e em seus olhos escuros não havia mais ressentimento. Havia apenas aceitação e, talvez, um vislumbre de compreensão. Ela brindou a mim, em silêncio. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora, eu a encontrei sentada sozinha na varanda, olhando para as luzes distantes da fazenda. Aproximei-me e coloquei um xale sobre seus ombros. Obrigada, Beatriz, ela disse sem se virar. Eu não sabia se ela estava agradecendo pelo xale ou por tudo o mais. Não importava. De nada, Esther, respondi suavemente. Sentei-me ao seu lado. Ficamos em silêncio por um longo tempo. 2 mulheres que haviam travado uma guerra longa e silenciosa, agora compartilhando uma paz conquistada a duras penas. Eu não havia vencido Esther. Eu havia vencido a situação. Havia transformado a semente da adversidade que ela plantara em um jardim florescente. Lembrei-me daquela noite, da humilhação, da dor e do sorriso. Aquele sorriso que fora minha primeira arma, meu escudo e minha promessa. Olhando para o império de café que agora a ajudava a liderar, para a família unida que havia ajudado a curar, eu sorri novamente. Mas desta vez, era um sorriso de pura e serena gratidão. Pela jornada, pela luta, e até mesmo pela mulher sentada ao meu lado, que com sua crueldade havia me dado o maior presente de todos, a oportunidade de descobrir a força que eu nunca soube que possuía. Compartilhe sua experiência. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais narrativas sobre a incrível capacidade humana de reescrever o próprio destino.